Nós estamos aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje aqui do canal vai ser sobre biologia. O conteúdo de biologia vai ser a sistemática. Para nós, lembrando que esse vídeo não vai ser um vídeo específico, ou seja, vai ser um vídeo curto, ou seja, a gente vai fazer só apanhado geral e depois faremos em vídeos separados, tema por tema, parte por parte. Para nós começarmos a falar, nós temos que entender que a sistemática ela se divide em três grandes pontos, que é o que? A taxonomia, a filogenia e a cladística. Para dar início ao nosso estudo, nós devemos entender o conceito de cada um deles. O primeiro conceito é sobre a taxonomia. Para que serve a taxonomia? Ela serve para classificar e descrever os seres vivos, para assim facilitar o estudo deles. Ou seja, vamos ordenar, organizar e agrupar os seres vivos. Bora dar um exemplo. Imagine que você foi está fazendo uma pesquisa, viajou para alguma região e encontrou uma nova espécie. Ao momento que você encontra essa espécime, você vai descrever ela. Vai ser o primeiro trabalho que você vai fazer, é descrever, caracterizar ela. Digamos se é um inseto, você vai dizer se tem antenas ou não, se tem asas ou não, qual o tamanho dela, se tem uma cabeça em forma triangular, uma cabeça em forma oval. Isso aí você vai descrever primeiro. Uma planta, o tamanho, etc, etc. Você vai trazer a caracterização daquele ser vivo. Ao momento que você dá a caracterização dessa espécime, você vai dar um nome para ela. Após dar o nome, você vai agrupar ela dentro de algum grupo. Esse é o objetivo da taxonomia. Você vai agrupar ela dentro de o ser vivo, dentro de qual reino, dentro de qual filo, qual família, qual classe, qual ordem. E assim chegar para facilitar o estudo daquela espécie. Só que tem um detalhe, o ser humano ele não se aquieta no lugar, ele é sempre curioso, ele começa a fazer perguntas. Como esse animal chegou a esse ponto? Por que ele tem essas tais características? O que veio antes dele? Por que ele surgiu? E nisso surge a filogenia. A filogenia ela serve para mostrar relações de parentescos e fazer reconstruções de árvores filogenéticas. Ou seja, a gente vai trabalhar de uma forma para mostrar quem é parente de quem. Antigamente, o método que é essa questão de mostrar quem era parente de quem, que é da mesma espécie, era utilizado muito a questão morfológica, ou seja, a aparência. Isso é um problema, porque nós vamos estudar já na cladística que, com o passar do tempo, os animais, seres vivos, se modificam, evoluem. E aí, às vezes, animais que eram muito parecidos, alguns milhões de anos depois, são completamente diferentes. Isso quer dizer que eles deixaram de ser da mesma espécie? Isso quer dizer que deixaram de ser da mesma família, da mesma classe, às vezes até do mesmo reino? A gente tem a teoria que não, né? Então, a questão morfológica é um problema por essa questão, que acaba complicando. Porque tem um detalhe, imagine você e o seu primo. Às vezes seu primo é completamente diferente de você. Não tem esses primos? Que você é branco, seu primo é negro. Seu primo é alto, você é baixo. Então nada a ver. E você encontra um desconhecido na rua, que ele é muito mais parecido que você do que o seu primo. Mas a gente vai ver, a nível de DNA, você e o seu primo são muito mais parecidos do que você e esse desconhecido que você viu na rua. E só porque esse desconhecido é mais parecido com você, não quer dizer que ele é mais próximo de você do que o seu primo. A mesma coisa no mundo da sistemática. Muitas vezes a gente vai ver seres vivos parecidos, não quer dizer que eles são mais próximos do que seres vivos completamente diferentes. Tipo é o caso da melancia, melão e pepino. A gente diria que quem era os mais próximos entre eles seria a melancia e o melão, porque eles são maiores, são mais parecidos, etc. Mas a gente vai ver na árvore filogenética deles, nós encontramos que na verdade o pepino e o melão são mais próximos. Inclusive o gênero deles é o mesmo, que é o cucumis. Ao momento que a gente trabalha essa questão de árvore filogenética, a gente vê a questão de modificações e tudo mais, a gente vai trabalhar com a cladística. O que é a cladística? Ela é simplesmente o tempo evolutivo que as espécies levam para se desenvolver e se modificar, levando em conta também as modificações do ambiente. Ou seja, para nós estudarmos a cladística, nós devemos entender primeiro o que é anagênese e o que é cladogênese. A anagênese é o tempo que demora, normalmente milhões de anos, para surgir essas modificações. E a cladogênese é justamente as modificações terrenas, ou seja, geográficas.
seja, imagine que tem uma espécie A, aconteceu um terremoto, abriu um vale. Parte dessa espécie ficou desse lado, onde tem menos água do que eles normalmente viviam, e a outra parte ficou desse lado, onde tinha mais água. Então, essa espécie vai ter que se adaptar para esse número de água, essa aqui também. Com o passar de anos, às vezes, elas já se modificaram, já são, ou elas se adaptaram, ou elas acabaram morrendo, mas normalmente se adaptam. E, digamos, se um dia elas voltarem a se reencontrar, vão ver que são espécies talvez diferentes ou continuam sendo a mesma espécie, mas é o que pode acontecer. Então, a modificação de suas estruturas é a anagênese. E essas modificações geográficas é a cladogênese. Obrigado por assistir.